Talvez você conheça a história da Branca de Neve e os Sete Anões. Trata-se da história de uma princesa que foge de uma bruxa malvada através de uma floresta densa e sombria e acaba encontrando uma pequena casa onde moram os Sete Anões. Lá ela se estabelece e logo assume a liderança da situação, organiza a casa, distribui as tarefas e conquista os corações dos anões. A liderança dela é elogiável, pois a história nos mostra que os anões se prontificaram a lutar contra a bruxa malvada ao lado da Branca de Neve, arriscando as suas próprias vidas. Mas a história nos mostra que há uma dura realidade que a Branca de Neve não conseguiu alterar, mesmo com suas grandes habilidades de liderança. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Quem são os Sete Anões? Você tem alguém na sua equipe que está o tempo inteiro irritado, que acha que a empresa é hostil e que reclama de tudo? Você tem alguém na sua equipe que vive cansado, com produtividade baixa e se deixar ele pode até dar um cochilo no horário do trabalho? Vamos lá, você tem algum novato na sua equipe? Alguém bem novo que não sabe o que fazer e que precisa ser mentorado? Se você respondeu não para todas as perguntas até agora, isso é incrível. Mas vamos ver mais algumas características. Você tem alguém na sua equipe com uma mania que irrita todo mundo? Todos tentam se afastar dessa pessoa e por mais que ela tente evitar a mania, ela não consegue. Você tem alguém na sua equipe que está o tempo inteiro feliz e sorridente, que é legal com todo mundo e ele é tão legal que acaba ajudando os outros nas suas tarefas e se atrapalha todo com as suas próprias entregas. Depois ele precisa trabalhar fora do horário para compensar? Mas com certeza você tem um empregado experiente, aquele que é o mestre com total domínio técnico e que se desenvolveu bem e que influencia o grupo para que os outros possam se desenvolver também. Se há alguém na sua equipe com uma dessas características, deixa aqui nos comentários para que eu possa entender um pouco mais sobre o seu ambiente de trabalho. Eu acabei de descrever diversas características apresentadas pelos personagens dos Sete Anões e quero te fazer um alerta. Quero a sua atenção total para o que eu vou te falar. Você não pode rotular os seus colegas de trabalho ou empregados da sua empresa pelas características dos Sete Anões. Não faça isso. Saiba que há uma diferença entre o que a pessoa é e as atitudes que ela demonstra. O anão zangado, por exemplo, é uma pessoa que demonstra atitudes de alguém insatisfeito, irritado ou desconfiado. Você não conseguirá alterar as características físicas do zangado, como por exemplo a sua altura, mas você pode trabalhar as atitudes do empregado. Se você é gerente e tem pessoas na sua equipe com essas atitudes, então você está atualmente no estágio de gerente Branca de Neve. Não se preocupe, vou te explicar em mais detalhes ao longo desse vídeo as ferramentas que você pode aplicar para causar uma transformação nos empregados da sua equipe. Para que possamos fazer o processo de transformação das atitudes, vamos utilizar 3 ferramentas. A ferramenta número 1 é o feedback. Você tem certeza que os empregados sabem que as atitudes que eles estão demonstrando está interferindo no fluxo de trabalho da empresa e até mesmo na ambiência organizacional? Como líder transformador, você precisa dar feedback para os seus empregados. No feedback você pode e deve avaliar as metas de cada empregado, mas não esqueça de trabalhar as atitudes e as oportunidades de aprimoramento. O empregado feliz, por exemplo, precisará desenvolver a atitude de dizer não. Para isso, ele precisará saber que as atitudes dele estão afetando as atividades. Traga o empregado para uma reflexão durante o feedback. Reforce os aspectos positivos. Ele não precisa deixar de ser sorridente e alegre, mas ele precisará bloquear a execução das atividades que não foram delegadas para ele. O empregado zangado é outro exemplo. Ele precisa compreender que as atitudes dele, de estar o tempo inteiro reclamando e criticando a empresa, ou o salário, ou os colegas de trabalho, acaba degradando a atmosfera do ambiente de trabalho. Empregados com essas atitudes podem ser eventualmente desligados da empresa para dar espaço para pessoas que estejam realmente motivadas com o projeto da empresa. O empregado precisa de oportunidades de se desenvolver e o feedback é a primeira abordagem desse desenvolvimento. A segunda ferramenta é o plano de ação. Propõe ao empregado a criação de um plano de ação estruturado para que ele possa gradativamente alterar esse comportamento. Esteja aberto para ajudá-lo tanto na construção do plano como no acompanhamento. O plano de ação só funcionará se o empregado estiver de acordo e motivado para realizar a mudança. Escrever o plano no papel junto com o empregado é crucial para fortalecer o compromisso e assegurar o sucesso e o resultado final. Se o empregado estiver de acordo, faça o acompanhamento com ele durante algumas semanas. Lembre-se de trabalhar uma compreensão ampla da oportunidade de aprimoramento
com o empregado. Por isso precisamos de mais uma ferramenta de liderança. A terceira ferramenta é o coaching. Como eu estava falando, você precisa trabalhar uma compreensão ampla com o empregado para que ele compreenda os ganhos dessa jornada de melhoria. Como gerente, você pode atuar como líder coach e fazer uma sequência de sessões de acompanhamento. Nessas sessões, você poderá contribuir com a mudança gradativa do empregado. Atenção! Só se propõe a fazer trabalhos de coaching se você tiver algum treinamento prévio sobre como conduzir o processo. Caso contrário, você acabará fazendo sessões de aconselhamento e poderá frustrar o empregado ao invés de ajudá-lo. Não deixe de assistir a outros vídeos aqui no canal Luminosidade que podem te ajudar a atuar como líder coach. Um deles é o vídeo Mentalidade para o Coaching. Capture o melhor que as pessoas podem entregar. Recapitulando as três ferramentas. Ferramenta 1, feedback. Ferramenta 2, plano de ação. Ferramenta 3, coaching. Você precisa ter em mente que todos precisam estar em evolução. O empregado não pode permanecer estático enquanto apresenta atitudes indesejadas. O líder precisa aplicar as ferramentas corretas e reconhecer a evolução e o esforço de cada empregado. Só em último caso é que o empregado deve ser transferido ou desligado da empresa. Não seja um gerente ou uma gerente Branca de Neve. Não permita que os anões mentais permaneçam com as mesmas atitudes. Seja um líder transformador, um líder coach e siga o canal Luminosidade para continuar se desenvolvendo na sua carreira. Um forte abraço do canal Luminosidade.